Olá, bem-vindos ao Resenhas Idemp, um encontro que nós temos com os nossos professores, onde a gente conversa sobre os assuntos mais variados dentro das horizontais do Idemp, horizontais de gestão estratégica de negócios, estratégia de empresas, gestão financeira, gestão de pessoas, também na nossa vertical de gestão pública e distribuição. E hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui um dos professores mais queridos e mais antigos, ainda que ele de antigo não tenha nada, que é o nosso querido professor doutor Marcelo de Almeida Magalhães. E eu queria dar as boas-vindas ao Marcelo, já começando com uma dúvida, né? Com uma questão. Muito se fala hoje sobre transformação digital nas organizações, seja nas organizações privadas e hoje também muito forte nas organizações públicas. Eu queria que você, Marcelo, falasse um pouquinho para a gente, no seu olá, como que você enxerga a transformação digital, como que você enxerga os desafios da transformação digital e de que forma, né, modelagem de processos é influenciada e influencia esse processo de transformação. Pouca coisa, né? É isso. Imagina. Marcelão. Roberto, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Você sabe que eu fico procurando lugares para falar sobre exatamente a resposta da sua pergunta. Afinal de contas, as organizações foram impactadas fortemente por conta da pandemia, públicas ou privadas. A gente acabou descobrindo que faltam processos dentro da nossa organização e existem processos que precisam ser drasticamente melhorados. Em paralelo a isso, né, a gente está vivendo um transcendente histórico. Nós estamos com um conjunto de 8 ou 9 tecnologias absolutamente inesperadas na história da civilização, que estão acontecendo ao mesmo tempo, e as organizações estão tentando se encaixar com isso, ainda de maneira reativa no Brasil. Tem uma pesquisa há pouco tempo da PwC mostrando que quem realmente se preparou antecipadamente, ainda que seja por uma definição estratégica capitaneada pela gestão existente, conseguiu sobreviver e está ganhando vantagem. Então, comércio eletrônico, os bancos, né, as empresas de tecnologia, todos estão na crista da onda. E lá na rabeira ainda tem a parte do agronegócio. Mas o transcendente é tão intenso, é tão forte, que as abordagens que a gente utilizava no século XX não dão mais certo. A abordagem que a gente fazia era dividir orçamento dentro da organização, solicitar para um hub de inovação dentro da empresa, para ficar fazendo melhorias incrementais e tal. Uma série de empresas já fizeram análises a respeito disso. A Gerdau é o exemplo que eu estava tentando lembrar. Fez uma pesquisa para avaliar se a transformação digital que ela estava realizando estava gerando algum resultado financeiro para a empresa. E não estava. Na verdade, eram esforços departamentais. Então, como é que a questão de processos é influenciada? Melhor, como ela influencia, depois eu falo como ela vai ser influenciada. Ela influencia porque ela é a única maneira, no ponto de vista do século XXI, de você entender sistemicamente como uma empresa funciona hoje, com os seus sistemas vigentes, né, que estão legados, com as suas planilhas e tal. E com esse ponto de observação, você poder redesenhar todos esses processos. Então, nos nossos cursos, a gente vê que esse redesenho não é apenas perguntar para o Roberto. Roberto é um cara tão brilhante que ele vai resolver o problema do processo. O problema é que o Roberto amanhã ganha na Mega Sena e vai embora. Ou tem Quem gente dera, quem dera, quem dera. E tem gente que não gosta do Roberto e vai ser contra, e vai atrasar o projeto de transformação. Isso não faz sentido. Então, o processo que é adequado para a transformação digital, ele, na verdade, ele é a referência para a transformação digital, é o processo redesenhado com base na estratégia. A gente pode dizer, A então, gestão de processos gera esse referencial, inclusive na forma de tabelas, bancos de dados, para que você fique procurando onde acrescentar a internet das coisas, onde você utilizar essa inteligência artificial que a gente está vendo agora. Ou seja, você vai ter que montar um inventário de tudo que vai ser transformado e depois priorizar aquilo que pode ser feito. Não dá para fazer isso sem processo. Você vai gastar dinheiro, perfeito. orçamento
sem gerar resultados. Marcelo, então você está querendo dizer que, bom, primeiro eu acho que uma coisa importante no Resenhas e DEMP, né, que a gente tem um papel de educação, né? A gente não está aqui para vender o curso, a gente está aqui para educar os nossos ouvintes e quem está assistindo a gente. Então a gente pode começar e talvez então falando sobre meio beabá, né? Tipo, muitas empresas acreditam que transformação digital é comprar um software. É. E acha que no momento que ela compra um software e implanta o software, ela já fez a transformação digital. O fato de estar na nuvem e alguém poder acessar pelo telefone, então agora eu já estou transformado. E aí eu queria que você pudesse opinar um pouquinho, falando sobre o que você enxerga como transformação digital. Acho que isso é um ponto fundamental. E o segundo ponto fundamental, né, que você fala, muita gente fala sobre cultura corporativa, e que fala que a cultura corporativa é um grande empecilho para uma boa transformação digital. E é verdade. Mas o que muita gente não sabe, eu acho que esse é um ponto fantástico que você tocou, que a cultura corporativa, ainda que ela seja uma coisa mais intangível, ela passa obrigatoriamente pelo redesenho dos processos. Porque se você não redesenha processos, se você não deixa o processo claro, olha, a gente ia de A a E, passando por B, C, D. Agora, a pergunta faz sentido ir para E, se na verdade nós queremos chegar em J? Tem uma maneira muito legal de você chegar em A e J direto. Então, muita gente acredita, então eu queria que você comentasse também sobre como que a cultura corporativa ela é impactada pelo desenho de processos. Vamos lá. A primeira questão é o seguinte: realmente pensa-se em comprar um software e instalá-lo, inclusive softwares da década passada, da retrasada, RP, CRM, isso é uma transformação digital. Isso, na verdade, é um ato falho, né? Isso é uma maneira de você justificar para si mesmo que você está tentando fazer alguma coisa. Então, as pesquisas em geral mostram que temos a preocupação, mas a grande maioria das organizações está perdida, principalmente num movimento que aí você colocou muito bem, ele é um movimento político, cultural e técnico. E o que se tem feito é pensar que a solução já é na compra da licença de uso e da implementação. Vão ser mais reducionistas. Muitas organizações consideram que a automação de processos, através de tecnologias como o BPM, né, BPMS, né, como os RPAs, as soluções de workflow, isso já é transformação digital. Cara, isso é uma parte pequena de um conjunto muito mais amplo de transformações. Ela cuida da parte linda da empresa. Perfeito. Marcelão, como a gente está no Resenhas, muita gente não entende. Explica para a galera o que significa BPMS. Certamente. Quando a gente fala hoje de mapeamento de processo, já me aproveita para também explicar para você a questão beabá do que é mapeamento. A gente considera que mapeamento é você identificar como um processo que existe dentro da sua empresa, ele funciona. Primeiro passo. E para isso se adota uma linguagem, uma notação, uma forma de expressar graficamente isso chamado BPMN, Business Process Management Notation. Ela é plenamente adotada por ferramentas de BPMS, ou seja, são ferramentas de automação de processos. Então, são ferramentas que criam uma espécie de uma intranet, que se integram com os sistemas vigentes dentro da empresa. É realmente uma plataforma espetacular de desenvolvimento e ela vai cuidar essencialmente de gerar uma conexão entre as tarefas realizadas pelas pessoas dentro da empresa. Bom, então isso nos leva a concluir que, na verdade, o BPM tem como um objetivo final a automação. Mas isso não é verdade. Na verdade, o BPM é o reconhecimento da complexidade existente dentro de uma organização, para que você possa reduzir essa complexidade através de um pensar melhor a respeito da empresa. Por exemplo, você sabe que tem gente, Roberto, que está fazendo transformação digital em um processo ruim, mas o que acontece é o seguinte, ele Muito agora provável. continua ruim. Ele continua ruim, mas agora está sendo com muito mais eficiência, né? Gastando dinheiro A de uma ruindade é mais rápida. fica ruim mais rápido, que não faz Ele sentido. chega ao resultado ruim de maneira mais rápida. Quer uma outra coisa também que é maravilhosa? Prioriza-se
implementação de sistemas em coisas que não são gargalo na operação. Elas não representam absolutamente nada no resultado da empresa. Tem empresas que estão com problema de oxigênio, tem que gerar mais entrada de clientes, mas está gastando lá num negóciozinho que só influencia umas 3 ou 4 pessoas no jurídico. Eu adoro o jurídico, mas eu estou lidando agora com uma questão, eu estou fazendo transformação digital nas empresas. Né? E eu estou vivendo uma situação onde eu sou o cara que está falando sobre isso, eu sou especialista, minha tese foi nisso. Aí o pessoal está fazendo, não, vamos utilizar aqui para automatizar esse processo, porque foi visto pelo gestor como muito importante. Como é que esse gestor pode dizer que é muito importante se ele não entendeu sistemicamente todos os processos da empresa? Ou seja, está se buscando automatizar coisas que não são urgentes. Sem o mapeamento de processo, você fica perdido, dando pancada numa série de lugares, esperando que as coisas conspirem para ela melhorar. Não é assim. Então, a gente pode concluir que o mapeamento de processo ele é parte fundamental do diagnóstico do negócio. Qualquer investimento que eu vá fazer em tecnologia, ele parte obrigatoriamente, investimentos partem de um planejamento. E um planejamento parte de um diagnóstico. Se você não faz um bom diagnóstico, o planejamento está errado, a execução é péssima, os indicadores não servem para nada e você gastou um tempo e um dinheiro enorme sem sentido. E é isso que faz... Ninguém fala isso para o chefe depois. Ó, isso que ele está fazendo aqui não faz o menor sentido. Não, não, isso aí foi definido, planejado errado. Mas planejado, mas eu não posso mais mudar. Vai gastar mais um ano de orçamento à toa. E é isso então, que por acaso, né, a gente tem um curso, né, não é por acaso, mas nós temos um ótimo curso, né, que é um sucesso no IBM, de mapeamento de processos, né, que é um sucesso, né, porque você mostra para os alunos, né, a importância do diagnóstico, a importância do mapeamento antes da empresa tomar qualquer decisão que se relaciona a investimento, seja ele em transformação digital ou outros investimentos quaisquer que a empresa queira fazer. Né? Muitas vezes tem a ver com realocação, né? Agora a gente vive esse dilema do híbrido, né? De as empresas fazendo downsizing, né? Diminuindo de tamanho. Quais são os setores que são vitais para a empresa? Quais são aqueles que funcionam melhor no modelo online? Né? Tudo isso está envolvido. Muita gente, as pessoas eu vejo assim, não, vamos ver para onde está ventando e toma a decisão. Mas não mapeiam os processos, não conseguem enxergar quem é vital estar presencial, quem não é vital estar presencial. Faz sentido isso, Marcelo? É uma definição empírica. Essa é a verdade. E, olha, tem processos que não deveriam estar sendo executados mais. Tem coisas que já não fazem mais sentido. Inclusive, você falou que o BPM ele tem como linha final o processo de automação. Sim. Aí você apontou agora que também a gestão de tarefas, a maneira pela qual a gente lida com o trabalho, também. E só na minha tese de doutorado eu encontrei mais 19 desdobramentos. Na minha vida profissional eu encontrei mais uns 5. Então nós temos uma linha enorme. Olha, você pode organizar projetos com base em processo, você pode organizar orçamento com base em processo, você pode desenvolver a gestão do conhecimento, um bando de elementos de gestão por processo que eu trato, por exemplo, no meu curso. Por isso que ele é diferenciado. Você não está vindo aqui para aprender a usar a ferramenta mais conhecida do mercado, chamada Visage. Pode ser qualquer ferramenta. Todas têm a mesma linguagem gráfica, todas têm o mesmo objetivo, mas algumas são visualmente muito bonitas, mas não servem para nada. Você sabe que eu utilizo funções dentro, por exemplo, do Visage e tal, e ninguém usa. E não sabe para que usar. Por exemplo, exportar tudo que você mapeou, todos os processos da empresa, na forma de uma tabela. E aí, nessa tabela, você procurar, por exemplo, a oportunidade de colocar a internet das coisas, a inteligência artificial que eu tinha comentado, né? A realidade aumentada, a realidade virtual, blockchain. Tudo isso aí veio ser observado olhando não só o processo hoje, mas esse processo já repensado com base na estratégia. Aí eu caio na primeira pergunta sua. O que é a transformação digital realmente? É, na verdade, a mudança tecnológica que você gera numa organização para viabilizar os processos redesenhados com base na estratégia. Ou seja, a transformação digital não é um fim em si mesmo.
Transformação digital é um meio de você implementar os objetivos estratégicos da empresa. Aí você diz, Perfeito. professor, mas Marcelo, não tem objetivo estratégico, isso acontece muito. Aí você pega o discurso da empresa, que está lá no site, tá falando, a gente tem que viabilizar isso. Um dos grandes erros do século XXI é a dissonância entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. E isso fica muito evidente quando você não entende os processos. Então, essa dissonância, por exemplo, que eu encontrei uma empresa, estava comprando carvão vegetal ilegalmente da devastação da Mata Atlântica do sul da Bahia com mão de obra escrava infantil. Mas a empresa ela tem lá captação de orçamento, de fundos para poder investir em sustentabilidade, ESG e tal, mas o cara comprava o carvãozinho lá dele legal. Como é que você vai saber isso? Você olhar para cada processo, para cada caixinha e perguntar: esses valores que a gente empreende, essas definições de objetivos nossas são respondidos pelos processos? E a resposta mais comum é não. Não, Faltam processos na sua empresa, eu garanto a você, e estão sobrando outros que não deveriam sequer ser feitos. Depende claramente de para onde você quer levar a sua empresa. Então, quando a gente fala de mapeamento, modelagem, melhoria de processo, a gente está falando também do pensamento estratégico para nivelar todo mundo, porque senão a gente fica perfeito. fazendo gera papel. O ambiente público tem uma oportunidade absurda de transformação digital utilizando a inteligência artificial que está surgindo agora. Tá? E aí, de uma hora para outra, você vai ganhar um desempenho que vai ser muito bom para a sociedade. É urgente falar sobre esse assunto que você está trazendo aqui. E é isso que os meus alunos, pelo menos, me veem. Eu sou passional com relação a esse assunto. É para ontem. Eu falei outro dia para um cliente meu que falou assim, você vai ficar irrelevante nos próximos 5 anos. Eu falei, é. Aí agora encontrei com ele semana passada, falei, você vai ficar irrelevante em 3 anos. Eu estou reduzindo o prazo. Mais um mês vai ficar relevante em um ano, entendeu? Mas você pensa bem, cara. Tá, cara, nós estamos enfrentando um maremoto e pensando assim, puxa, será que eu pego meu barco e saio na direção do maremoto? Se você ficar, o maremoto vai passar em cima de você. Você vai parar lá no aeroporto, seu barco. Cara, tem que enfrentar. Enquanto ainda está chegando. Você tem que ter consciência disso, você tem que motivar. Aí você tem que criar uma cultura de mudança dentro da organização, que por acaso, por algum motivo, é a transformação digital, mas tem transformações de todas as naturezas. Tá? Você tem hoje toda uma questão social dentro da empresa a ser equacionada, a questão da diversidade, você tem que lidar com a questão da sustentabilidade. Tudo isso é endereçado e tem um ótimo referencial através dos processos existentes e da construção do processo futuro. Mas aí vem o argumento, Roberto. Dizem que esse negócio leva muito tempo. Mapear processo, eu passo 3 anos mapeando processo e não É chego a verdade. resultado nenhum. Pois é. É, Imagina. e com a dinâmica das empresas, né, muita gente fala assim, mas ele começa mapeando no setor A, quando termina o setor A já mudou também alguma coisa, tem que começar tudo de novo. Então é quase que um processo quase que vitalício, né? Não termina nunca, né? Roberto, Como você é sabe que eu que confio muito em você, né? Eu vou, enquanto imperador do Brasil, conceder para você uma capitania hereditária. Agora você tem que organizar essa capitania. Aí você, Roberto, entra com a sua equipe de mapeamento de processo, mapeia o primeiro bosque. Aí redesenha o bosque, limpa o bosque e tal, aí vai para o próximo bosque. Para o próximo bosque, próximo bosque. No final, que você mapear a capitania inteira, aquele bosque que você mapeou lá atrás, já tem outra vida? o gestor já mudou, ninguém mais sabe como é que funciona. Então, um método convencional, desculpe falar, que Vai se lá. coloca nas certificações e tal, ele não serve para o senso de urgência que a gente tem que ter agora. Então, você Pô, não está Marcelo, vindo agora para você aula no falou. IDEP Então, para por exemplo, conversar sobre o que a essa teoria, filosofia mas você tem ágil, antes disso. é, então, essa filosofia ágil, esse modelo, né, que é via sprints, né, modelos mais rápidos, modelos de hipótese, né, eu digo que uma filosofia, não existe a palavra que eu vou falar, né, startupiana, né, quer dizer, essa coisa de É. você testar hipótese, né, a vida é um grande produto mínimo viável. Você acredita que essa também é a maneira mais interessante ou inteligente de se lidar com processos hoje, né? Onde
talvez também tem uma máxima que me fala que o bom é inimigo do ótimo, né? Então, às vezes você tem uma exigência de querer mapear os 100% dos detalhes e, na verdade, quando você vai ver, a concorrência já passou por cima de você ou você já caiu no buraco, né? E, às vezes, os 20, 80, né? Os 80 resolve, os 70 resolve. Como é que você enxerga isso, Marcelo? Olha, você já deu o número certo. Quando você mapeia os processos de uma organização, você chega não só no método convencional, mas com o método rápido que a gente está ensinando, a gente chega a um conhecimento a respeito de 85% do que é feito, mas é do que é essencial. Do que é essencial. Aí o que vai acontecer? O Roberto, que é da capitania, agora vai receber lá os seus processos. Fala, Roberto, agora você vai manter isso aqui atualizado. Você vai tomar decisões com base nisso. E a gente lá no nosso Palácio Imperial também vai tomar decisão com base nisso. E a auditoria está vindo aí. Aí a gestão de processo não é um incômodo. Na verdade, é um amigo que vai ajudar as áreas a se preparar para responder aquilo que ela faz. Da maneira pela qual ela exerce o seu orçamento. Não é para transformar a vida no inferno. Sabe por quê? Uma parte do trabalho que atrapalha o seu dia a dia, preencher planilha, não sei o quê, pode ser automatizado, também com o mesmo esforço que está sendo feito com tecnologia que já está dentro da sua empresa. Perfeito. Só que isso não é discutido, não é conhecido, é visto de uma maneira segmentada. Não dá mais para cada um tentar fazer sua parte e construir uma De empresa maneira melhor. isolada, né? A ideia Roberto é o gestor de uma capitania, mas que está no Brasil. E se ele não tratar aquilo bem, é ruim para o país como um todo. Ele não é gestor da capitania, ele é gestor do Brasil, da empresa onde ela está atuando. Então, isso tem que levar à maturidade, gente. Tem que fazer vocês serem realmente gerentes. Então, Porque você isso vai implica. ter que tomar decisões. Entendi. Então, isso implica que você é mais um que defende a ideia que o gestor moderno é um gestor sistêmico. É um gestor que, ao invés de ser um especialista radical num assunto, ele tem que ter o máximo de conhecimento possível sobre tudo que envolve a empresa e tem que chamar também outras áreas, né? Hoje, eu sempre me debato, assim, eu vejo, né? Sabe que eu trabalho com vendas, né? Então, às vezes, também eu estou no cliente discutindo planejamento, dizer, agora vamos chamar o pessoal do financeiro, vamos chamar o pessoal da produção, vamos chamar o pessoal da logística para participar do nosso planejamento comercial. E aí começa a falar, eles não entendem nada. Eu falei, isso que você se engana. Se o seu financeiro não está alinhado para você, você faz uma venda e ele deixa de emitir, mandar o produto, porque ele não entende qual é o custo de você abrir um cliente. Se você faz a venda e o pessoal da logística não entende a dinâmica do nosso cliente, não adianta nada. Se o pessoal da produção que recebe o pedido não entende o que você está vendendo, não adianta nada. Então, essa é a visão. Então, de uma certa forma, né, mapeamento de processo passa para uma visão integrada, para uma visão holística, para uma visão sistêmica da empresa, né? Muito interessante. O que liga ao planejamento tático comercial, por exemplo, uma estratégia. Porque quando você realiza isso com base em processos redesenhados com base na estratégia, o processo é a estratégia colocada em termos operacionais. Aí vou responder uma pergunta anterior sua. E essa questão do design thinking, PMV e tal, isso tem um valor absurdo. Contanto que antes você limpe da sua agenda tudo que não está alinhado com a estratégia. E não é uma discussão de baixo para cima, nem da visão do cliente que você vai resolver essa questão. De repente, esse cliente não tinha nem que ser seu, você tinha que estar em outro patamar. Isso está na estratégia, isso está no processo. Aí você chegou à concepção de onde é que a gente quer chegar enquanto organização. Como você colocou muito bem, 70-30. Eu tenho uma visão mais geral, né? E agora eu posso usar o design thinking e dar, inclusive, a coisa mais importante do modelo de construção de inovação, que são os desafios, que são os objetivos. Eu participei de vários hackathons, ganhei alguns, inclusive. E, cara, é impressionante quando eu vejo os objetivos que estão sendo colocados lá, eles não batem com a real necessidade da organização. Sabe por quê? Não foram definidos com base em processo. Se tivesse definido com base em processo, seria uma coisa muito mais efetiva e muito mais urgente geração de resultados. Marcelo, a gente ia, né, para variar, eu tinha certeza que a gente ia ocupar um enorme tempo nessa conversa que, por mim, ia ser interminável.
Eu queria que você desse, assim, para quem está nos ouvindo, sabe, aquelas famosas 3 dicas. Se eu tivesse que dar 3 dicas para o gestor que está envolvido no desafio da transformação digital, o que você falaria para ele? Quais são os cuidados que ele deveria ter ao pensar nos 3 passos necessários para ele implementar o desafio da transformação digital? Ok? Esse é o primeiro dever de casa. 3 elementos, hein? Os 3 elementos, tá? O primeiro elemento é fácil de lembrar, que é uma frase que a gente escuta volta e meia, que é o seguinte: não sabe brincar, não desce para o play. Então, eu vejo em organizações criando projetos de inovação e tal, mas não tem aquela atração. Não sabe para quem que vai entregar, sabe? É uma coisa para aparecer. Não, você tem que entrar no jogo para ganhar. E o jogo para ganhar, na minha opinião, passa certamente pela compreensão dos processos. Não tenho dúvida nenhuma. Segunda coisa, vocês gestores, e eu em especial, porque eu sou engenheiro, estão pensando muito complicado. As coisas que são, na verdade, difíceis de serem construídas e que geram valor, elas são simples. E a simplicidade é muito Uau. difícil, na verdade, de ser observada. A simplicidade é a maneira pela qual o seu processo flui. Então, isso tem a ver com outra máxima, que é o seguinte: existe o caminho da água na sua empresa. É um caminho mais fácil, ela encontra sozinha. Você tem que tratar a sua organização e deixar ela florescer. Ela vai encontrar o caminho da luz ali, daquela planta, e vai construir. Bonito. As minhas 2 frases, a primeira é dizer: olha, você não está aqui para brincadeira e nem para apresentar um relatório de PowerPoint no final do período. Se na verdade você quer ganhar, você tem que... Se bem que nós temos um curso maravilhoso de PowerPoint, entendeu? Onde, se você tiver uma história boa para contar, inclusive você, professor Marcelo Magalhães, é um ótimo professor desse curso. Então, se você quiser aprender tudo de PowerPoint, mas tem que ter uma história bacana para contar. Só para um pequeno jabá aqui da nossa conversa, vai lá. Muito obrigado, mas a questão prática é o seguinte: o PowerPoint ele é uma parte também essencial, concordo com você. E eu posso hipnotizar muita gente usando PowerPoint, eu sei disso. Pode tudo, PowerPoint. Ele, o Faz tudo. Excel, é uma maravilha, entendeu? Mas ele é um catalisador do maior problema, aí vem o terceiro ponto. O maior câncer da sua organização é a comunicação. O problema que você tem está na comunicação intergeracional, interdepartamental, dentro, intradepartamental, todo mundo está se comunicando mal. Eu te falo isso: a reunião começa e não termina de maneira adequada, as pessoas não tomam as decisões com base em elementos que sejam justificáveis, as pessoas estão discutindo problemas de ângulos distintos, mas sem o mesmo embasamento referencial de informações. Então, isso, gente, vai ser punido no século XXI. Isso não dá. Eu acho Então, a questão da Amazon buscou ser simples. A Amazon, na verdade, é uma coleção de empresas, né, formadas por pequenos grupos, onde aquilo é gerenciado e o restante é automatizado. Tá? Estão com problemas agora na volta da pandemia, por conta do aumento de todos os concorrentes no comércio eletrônico, mas não tem mais volta. Assim como não tem mais volta o modelo híbrido. Você precisa ser, aí vem a quarta, já vem a quarta. A sua empresa tem que ser atrativa para essa nova geração. Quem entende de Python, quem entende de ChatGPT, melhor do que você. É possível que, sem observar sistemicamente sua empresa, ela esteja muito chata para atrair e reter esse pessoal. Sem alguém de blockchain para te servir no futuro, você está fora da conexão. Sem alguém que possa sustentar e documentar as APIs, você não vai gerar integração com ninguém. Eu nem vou falar da grande empresa de tecnologia que agora está sossobrando, porque, de alguma maneira, ela não está conseguindo acompanhar a velocidade em que as transformações que ela mesmo criou estão acontecendo. Então, aí volta ao primeiro item. Não sabe brincar, não desce para o play. Você tem que entrar. Às vezes você está no play, às vezes você está capacitado para brincar no play, brincando, mas surge um brinquedo, alguém traz um brinquedo novo e a sua curva de aprendizado é mais lenta para aquele brinquedo, ou você percebe que você não tem aqueles habilidades, skills, né,
necessárias para brincar bem para o play, com aquele brinquedo. E aí você pensa que aquele brinquedo vai ser só um brinquedo, mas quando depois você descobre, por exemplo, com inteligência artificial, né? Não sei se está falando da Corteva, está falando do Google, né? Não sei qual dos dois dominantes está falando, de repente está falando dos dois, né? Caramba, eu achei que eu brincava bem com todos aqueles brinquedos do Play, mas agora surgiu um novo brinquedo e eu não sei exatamente como fazer para brincar. Isso mesmo. Eu Quer dizer que queria... seus coleguinhas também não sabem brincar. Não pense assim. Seus coleguinhas vão ser muito espertos e vão aproveitar isso antes de você. Por quê? Porque eles não sabiam que era impossível. Eu acho que nessa hora, né, Marcelo, a gente vai... realmente a gente parte para o segundo episódio, né, de Resenhas e Demp, quando a gente vai falar sobre... que eu acho que a gente pode, né, se Deus quiser, ter o mais rápido possível, falando de futurologia, né? Falando de esse futuro que é um futuro que não é um futuro longo, é um futuro amanhã, né? Que já impacta empresas, onde, obviamente, não estão impactando empresas de todos os níveis, né? Onde você tem toda uma escala, né, de impacto, mas que esse futuro chegou, né? Então, não é um futuro... Né, não é um futuro Jefferson, é um futuro, né, OpenAI, né? O futuro da empresa que, né, recebeu 10 bilhões de dólares da Microsoft, né? Que o Google lançou lá o seu concorrente antecipado, né? E não funcionou, né? E aí teve que voltar para o banco da escola, né? Só que talvez para os nossos clientes, né, os nossos clientes brasileiros, né, as empresas públicas e mesmo as nossas empresas privadas, ainda está longe, né? A gente tem um dever de casa muito bacana no Brasil a ser construído, né? Acho que tem um dever de como que as empresas se conectam com plataformas tecnológicas, né? Como que as empresas se conectam com um modelo de negócio mais aberto à tecnologia, né? Acho que uma boa parte das empresas brasileiras são muito verticalizadas, excessivamente verticalizadas, e perdem, né, uma oportunidade de se enquadrar no mercado. E muito legal o que você falou, e eu boto a minha mão à palmatória, porque eu também enxergava mapeamento de processo como uma coisa rígida, estanque e que fosse cartesiana. E eu entendi que, pelo contrário, o mapeamento de processo ela é a chave para a transformação, ela é a chave para a liberdade, ela é a chave para que as empresas saiam de um modelo rígido para o modelo ampliado. Pelo que eu entendi, foi o que eu entendi do que você falou. Você compreendeu muito bem, e eu advogo isso. Eu tenho uma experiência muito boa no ambiente privado e no ambiente público. Ano passado eu fui consultor-chefe, né, sênior de um escritório de processos no governo do Estado. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Perfeito. E o problema que o pessoal da área pública vai vivenciar. A gente conseguiu vencer algumas coisas, a gente perdeu em outras, mas o viés já está criado. Ou seja, uma série de elementos vão ser plantados e vão ser construídos, e eu posso me remeter depois ao conteúdo que foi gerado. Não é mais o OIM da década de 50 no século passado. A gente está utilizando isso como uma ferramenta de arquitetura organizacional e empresarial. E é nesse tom que aqui no IDEMP a gente fala sobre esse assunto. Então, só para a gente poder... Acho que você tocou um gancho, né? E que eu não quero desperdiçar esse gancho. Como que você enxerga esse processo, essa questão da transformação, da inovação no setor público? É essencial. Na verdade, o setor público, ele é, até por questão regimental, obrigado a seguir uma série de referenciais e prestar contas a respeito disso. E os seus reguladores, né, os seus tribunais de contas e tal, estão ficando cada dia mais preparados e inteligentes. Da maneira pela qual a gente organiza, baseado no pensamento daquelas pessoas que estão lá tocando aquele cargo e tal, já não conseguem dar mais conta disso. E aí você é exposto, inclusive, juridicamente, por estar tomando decisões sem embasamento adequado. Por exemplo, transformação digital. Se você utilizar a visão de processos, os processos viabilizarem os objetivos que foram definidos pelo governo do Estado, do governo federal, da prefeitura, eu tenho a evidência
de que aquela transformação que vai ser realizada, ela efetivamente garante os objetivos que nortearam aquele grupo de poder que hoje está conduzindo a gestão. Então, isso é uma coisa salutar. Isso te salva nas argumentações cada dia mais intensas. Mas mais do que isso, ele vai melhorar a sua satisfação na geração de resultado, que vai atrair mais reputação positiva para aqueles atores políticos que estão envolvidos. Perfeito. Marcelo, olha, foi um prazer enorme ter você aqui, professor Marcelo Magalhães, um querido amigo, entendeu? Companheiro, e foi um prazer. Muito obrigado por participar de mais um Resenhas Idemp, falando sobre modelagem de processos, falando sobre transformação digital, falando sobre PowerPoint, e eu espero, né, que a gente tenha mais conversas maravilhosas como essa. Super, super obrigado para você.